Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, continuando nosso estudo do Bhagavad Gita, capítulo 3, eu vou retroceder aqui, o verso 12. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler até o verso 16, porque todos eles, né, como falam sobre Karma Kanda, aí ele termina praticamente no 16, e aí dá início a Nishkama Karma. Então, essa sessão temática que a gente está estudando aqui, ela fala sobre de Karma Kanda a Karma Yoga, ou seja, né, dos sacrifícios em troca de benefício pessoal até Nishkama Karma, ação sem desejos pessoais. Então, né, como a gente não conseguiu ler direito na nossa última leitura, né, vamos novamente para o texto 12, verso 12. Bhagavad Gita como ele é. Isso. Mas está procurando na internet. Foi em português a página. Não, a Marina está procurando ali. Vamos fazer assim, eu leio uma, a Fernanda lê uma, a Marina lê uma, tá bom? A gente vai revezar. Beleza. Istambogam Hivodeva. Istambogam Hivodeva. Dasyante Jagya Bhavitaha. Dasyane Jagya Bhavitaha. Tairdatam Apradhaibhyo. Tahirdatam Apradaibo. Yo Bhunte Stena Eva Saha. Yubunte Stena Eva Saha. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses estão satisfeitos com a realização de Agna, sacrifício, suprirão todas as vossas necessidades. Mas aquele que desfruta dessas dádivas sem oferecê-las aos semideuses como reconhecimento é certamente um ladrão. Então, texto 13, esse é recomendado para decorar, né? Ele é um verso muito importante do Bhagavad Gita. Jagyashistashina Santu. Jagnasistashina Santo. Muchante Sarvakil Bishaihi. Mushante Sarvakil Bishahi. Bhujante Te Tvagham Papa. Pujante Tetvavam Papa. Ye Pachanti Atmakaranat. Ye Pachanti Atmakarana. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecado, porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. 14. Anadbhavati Bhutani. Pode ir de novo. Tá. Anadbhavanti Bhutani.
Tá sem som. Então, abriu o meu. Oi, Ilmara, bom dia. Oi, quase que eu perdi a aula, fiquei aqui esperando um novo link, daí eu Não pensei, se não, microfone. vou colocar o link o anterior mesmo. Você está desligado também. Pessoal. A gente está no capítulo 3, verso 14, Ilmara. Ok, vou acompanhar aqui. Fala a primeira linha aí, vai, Maria. Eu não sei, ele precisa falar de novo. Você acha que eu sei? Anat bhavanti bhutani Anat Bhavanti Bhutani parjanyadhana sambhava. Ai, eu não consigo. Vai, né? Pode Tudo falar uma bem. palavra de por vez? Parjanyadhana Parjanya Ana sambhava Sambhavaha jagyad. Jagya Isso. Bhavati Bhavati parjanyo Parjanyo jagya Jagya karma Karma samudbhavaha. Samudbhavaha. Parabéns. Eu não estava preparada. É um bom trava-língua. E aí eu leio essa parte que está em negrito. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios que são produzidos por meio das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de, eu não sei ler, Jagya. Jagya, sacrifício, e Jagya nasce dos deveres prescritos. Só em negrito, né? É o 3 vezes. Verso 15. É o 14. Agora 15. Agora o 15. Karma brahmodbhavam vidhi. 15. Dharma brahmodavam vidhi. Brahmakshara samudbhavam. Você fechou seu microfone? Brahmaskara samubhavam. Tatsmat sarvagata gatam brahma. Asmat sarvagatam brahma. Nityam jagye pratishtitam. Nityam jage pratishtitam. As atividades reguladas são prescritas nos Vedas, que se manifestam diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência oniperante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. É todo penetrante. E o 16, que é o último verso dessa sessão Karma Kanda. Evam pravartitam chakram. Evam pravartichan chakram. Nanuvartayati haya. Nanurvatayati ayaha. Aghayur indriyaramo. Agyayurindriyaramo. Mogham parta sajivati. Mogam parta sativati. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, a pessoa vive em vão. Então, essa sessão, né, temática que a gente leu, que começou do texto 10 até o 16,
né, de Karma Kanda a Nishkama Karma. Então, como a gente falou, né, anteriormente, o Karma Kanda, eles são sacrifícios em prol de alguns semideuses, ou mesmo sem conhecimento, a gente faz algum tipo de sacrifício esperando algo material como resultado. Então, aqui Krishna está instruindo Arjuna sobre os benefícios de se seguir esse processo de Karma Kanda. Porque quando a pessoa não busca, por exemplo, a Deus, né, a princípio, ela está querendo viver bem nesse mundo, desfrutar nesse mundo, então é recomendado certas regras e regulações. Então, geralmente, né, esses seguidores do Karma Kanda, eles são muito estritos, mas eles sabem, assim, o resultado que eles vão ter. Então, o sacrifício, ele é recomendado, porque quando se executa sacrifício, mesmo que para algum semideus em particular, a própria Suprema Personalidade de Deus é o beneficiário último. É assim como os membros do nosso corpo. Se a gente supre alimento para o estômago distribui esse alimento, né, a energia para todas as partes do corpo. Então, os semideuses, eles são comparados a diferentes partes do corpo da Suprema Personalidade de Deus. É dito que existe 33 milhões de semideuses, cada um executa uma atividade. Então, por exemplo, aqui Krishna falou para Arjuna sobre as chuvas, né? Todos os grãos alimentícios vêm através da chuva. E as chuvas, elas são mandadas, né, pelos diferentes departamentos da Suprema Personalidade de Deus, que são regidos, né, por diferentes semideuses. Então, é dito que os grãos crescem através das chuvas e até pode ser que alguma pessoa argumente, né, não, mas né, eu não como grãos, eu como, né, somente carne, por exemplo. Mas mesmo assim, a produção da carne depende completamente da produção agrícola, né? Porque sem vegetação, sem outros tipos de cereais, mesmo os animais não podem se desenvolver, né, para o abate. Então, tudo, em último caso, depende de sacrifício, depende do cultivo da terra, depende, né, das dádivas da natureza e, por último, depende da Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui, de certa forma, Krishna fala para Arjuna que, sem seguir esse processo, né, que são recomendados pelos Vedas para alcançar, ao final de tudo, a autorrealização, a pessoa está vivendo em pecado. O termo pecado, na verdade, né, se a gente for parar para analisar a raiz verbal disso tudo, pecado significa errar o caminho, né, ou se desviar do caminho. Então, tudo que nos desvia do caminho é considerado pecaminoso, porque essas atividades geram karma, geram uma ação, né, e uma reação. E como Krishna começou a falar para Arjuna, né, no início desse capítulo aqui, existe a ação na inação e existe a inação na ação. É um termo bem complicado, poucos ouviram falar sobre isso, mas a ação que Arjuna está querendo executar aqui, né, na verdade, ele está querendo executar uma inação, de ir para a floresta, meditar, não praticar a violência que Krishna está sugerindo para ele como um dever, que Arjuna ficou confuso. Primeiro ele fala, né, Krishna fala sobre a alma espiritual, sobre o conhecimento, que o conhecimento é mais importante do que a ação. E aí Arjuna fica confuso, mas primeiro você fala que o conhecimento é mais importante que a ação, mas agora você quer que eu lute nessa guerra terrível. Então, o que é melhor para mim? Então, aqui Krishna está dando os benefícios. Mesmo sem conhecimento espiritual, Arjuna, siga esse processo que é recomendado nos Vedas, é um processo material, que vai te trazer benefícios, porém, se você, né, o ultimato que ele dá aqui,
se você não é capaz de compreender o propósito por trás dos Vedas, então a tua vida está fracassando. Que o propósito de todos esses sacrifícios, o propósito de tudo, né, todas essas regras e regulações, ao final é compreender a suprema personalidade de Deus. Se não for com esse intuito, a vida se torna um problema, porque como tem um passatempo que fala sobre o gênio da mente, que tinha um homem que estava no deserto e de repente ele avistou um brilho no meio da areia, foi lá, cavocou um pouco a areia e encontrou uma lâmpada. E ela estava bem empoeirada, ele deu uma limpadinha com a camisa e saiu um gênio de lá. Né? E o gênio falou para ele, né, você me libertou, então eu vou te dar todos os seus desejos. E não eram só 3, né? Eram todos mesmo. Ele falou, eu sou o gênio da sua mente, eu vou te dar tudo o que você quiser, porém, você não pode parar de desejar, em nenhum momento. Se você parar de desejar, é morte para você. E ele, a princípio, ficou muito feliz, esse homem. Então, o gênio começou, qual é o seu primeiro pedido? Então, ele fez o pedido, eu quero uma piscina natural aqui no meio do deserto. Então, o gênio deu para ele, e agora, o que você quer? Eu quero uma casa aqui. Eu quero carros, eu quero muito dinheiro, eu quero, né, muitas mulheres ou muitos homens, tanto faz. E chegou a um ponto que ele já não tinha mais o que desejar. Ele já tinha praticamente tudo o que ele queria. Só que o gênio começou a apertar ele, né? E cada vez os pedidos eram mais constantes. Antes tinha um período de tempo, mas estava mais constante, cada vez mais rápido o gênio exigia que ele desejasse. E até que chegou um momento que ele não tinha mais o que desejar, ele não sabia mais o que pensar, né? Então, nesse momento, foi o final da vida dele, né? Que o gênio falou, ele prometeu. Ou seja, enquanto a gente não controlar a nossa mente, os nossos sentidos, para algo superior, a tendência é que a gente se torne como esse homem. Então, todas essas histórias que tem nos Vedas são justamente para mostrar a nossa situação atual. E digamos assim que quase 99% da humanidade vive assim, fazendo exatamente o que a mente dita. A mente, ela quer o melhor para a gente. Ela quer manter a gente nessa zona de conforto. Então, para ela, estar segura é algo maravilhoso. E a Arjuna, ele estava seguro, né, com os parentes, mesmo na situação que ele estava vivendo, né, antes de ter que fugir dos primos para não ser morto, ainda assim, para ele, era uma zona de conforto. Só que aqui Krishna está quebrando a zona de conforto dele e falando, primeiro, sobre a alma espiritual, quem você não pode ser morto por nada material, você é eterno. Depois dá o conhecimento de Gyana para ele, o conhecimento de Karma Kanda, sacrifícios em prol de algo material. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você não fizer isso, você perde aquilo. Então, Arjuna, até então, ele não estava levando em consideração o que ele iria perder, né? Então, Krishna dá um vislumbre para ele de algumas coisas. Se ele deixasse de lutar, abandonando o dever prescrito como kshatriya, como guerreiro, e fosse para a floresta para viver como um brahmana, né, como um intelectual, ele perderia prestígio, perderia fama, perderia a oportunidade de executar o dever prescrito dele. Por outro lado, o que ele ganharia, né? Ele ganharia difamação, ele ganharia, né, talvez, né, como a gente comentou anteriormente, as esposas fossem violentadas, ele não poderia fazer nada, porque ele abandonou o dever dele. Então, ele perderia muita coisa. E aqui Krishna está falando, pese tudo isso antes de tomar sua decisão.
Então, uma das coisas fáceis, né, do processo de serviço devocional que Krishna começa a tocar no assunto aqui é oferecer os resultados. Tanto o alimento, quanto o trabalho, nossas atividades, nossos pensamentos. Então, quando a gente vibra sempre na gratidão, acreditando que o dia vai ser maravilhoso, que algo bom vai acontecer, é isso que vai se tornar realidade na nossa vida. Então, Krishna fala para Arjuna, ofereça seus resultados. Tudo que você for comer, tudo que você for beber, tudo que você for dar em caridade, tudo que você for fazer para qualquer pessoa, faça como uma oferenda a mim. Faça da melhor maneira possível, sem um apego, sem se considerar a causa disso. Então, você oferecendo esse resultado, você se limpa de tudo. Ou seja, não gera uma reação. E isso é uma ação na inação. Você está executando uma ação de preparar um alimento, por exemplo, oferece esse alimento a Deus. Quando você aceita esse alimento, logo depois, você não tem uma reação. Então, isso você não precisa voltar para cá para desfrutar ou para sofrer do resultado. Então, isso se chama akarma, uma ação que não gera uma reação material. Ela é absoluta, gera uma reação espiritual. Então, essa ação espiritual leva a gente de volta para Deus. Então, essa sessão temática aqui fala sobre o Karma Kanda. E Karma Kanda é sacrifício a semideuses. Então, a gente entra agora, quem quiser anotar, a gente entra na próxima sessão temática. A partir do verso 17 até o verso 35, Krishna vai falar sobre Nishkama Karma, ou seja, ação em consciência de Krishna. Então, quando eu falo consciência de Krishna, não é que a pessoa tem que se tornar um Hare Krishna, raspar a cabeça, usar essa marca na testa, não. Consciência de Krishna é consciência de Deus. É agir exatamente como seria esperado da gente, né? Então, quando a gente começa a agir na não dualidade, né? Que em sânscrito é adwaita, não dual, então aí sim a gente está começando a adentrar no serviço devocional. Então, até lá a gente tem um bom pedaço de chão, né, para se livrar de todos os nossos anartas, né, os nossos defeitos. Então, texto 17, pode falar, Otávio. O yagna são sacrifícios, né? Esses são sinônimos, né? É isso, né? Isso. Tá. Mas qual que é a diferença dos sacrifícios, dos yagnas, com o serviço devocional? Ou o serviço devocional é feito de yagnas? Então, Krishna, ele tem vários nomes. Um dos nomes dele também é Jagya, sacrifício, né? Porque Deus, ele vive também através dos sacrifícios. E esses sacrifícios nunca param. O sacrifício, né, antigamente tinha aquele conceito lá de, né, sacrificar animais. Os Vedas descrevem vários tipos de sacrifícios e conta passatempos de várias personalidades que executaram sacrifícios. Então, o sacrifício, ele te eleva, ele eleva a tua consciência. Tem um passatempo, né, de Janamejaya, filho de Parikshit Maharaj, que ele executou o sacrifício para matar todas as serpentes do planeta, porque o pai dele, né, recebeu a maldição devido à picada de uma serpente alada, né? Então ele quis sacrificar todas as serpentes do mundo, e ele fez um sacrifício gigantesco para cumprir esse propósito. Porém, né, os Brahmanas e o próprio Krishna interromperam esse sacrifício, porque era um sacrifício injusto. Então, né,
há cerca de 2000 e poucos anos atrás, Buda, que é uma encarnação de Krishna, também apareceu para negar essa parte dos sacrifícios. Então, sacrifícios de animais não são mais recomendados para essa era, porque não existe pessoas qualificadas para executar esse sacrifício. Antigamente, né, com mantra, a pessoa acendia o fogo. Ela não precisava do palitinho de fósforo, né, ou do isqueiro. Que daí eu acho engraçado que eu fui participar de uma cerimônia de fogo lá em Aiuruoca, né? Teve um amigo meu que foi fazer esse sacrifício para preparar a terra onde seria construída a casa, né, de um casal. E a gente foi, levou toda a parafernália, só que esqueceu o fogo. Esqueceu o fogo. A gente teve que sair de casa em casa lá procurando fogo e foi muito engraçado, porque a senhora que atendeu a gente falou desse, nossa, mas como? Vocês vão fazer uma cerimônia de fogo e não tem fogo? Mas, enfim, né, com um mantra, a pessoa acendia o fogo. Então, eram personalidades, assim, muito poderosas. E quando o animal era sacrificado de forma correta, todo mundo na assembleia via a alma espiritual desse animal sair do corpo, se transformar numa forma humana e ascender aos céus, né? Então, era algo que todo mundo via. Então, com a vinda de Buda, isso foi interrompido por causa da desqualificação, né, que a gente tem. Mas, né, o sacrifício, ele não envolve só essa parte, né? O sacrifício é tudo aquilo que é difícil para a gente, que é muito complicado, que é trabalhoso. Então, esse tipo de sacrifício, quando a gente oferece ele como um resultado a Deus, todo mundo fica satisfeito. Os semideuses ficam satisfeitos. Tem um verso no Bhagavatam, né, como aqui Krishna fala, né, que quem não oferece esses sacrifícios para os semideuses é um pecador. Agora, em contrapartida, no Bhagavatam tem um verso que fala que Devarshi Bhutaptanrinam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rinicharajam Sarvatma Nayam Sharanam Sharanyam Gatomukundam Parihritya Kartam. Fala que quem se rendeu a Krishna, que é conhecido como Mukunda, aquele que concede a liberação, ele não tem mais deveres com ninguém. Ele não tem mais obrigações com semideuses, com antepassados, com nada mais desse mundo. Porque, né, como a gente falou anteriormente, todos os semideuses são como partes do corpo da Suprema Personalidade de Deus. Então, quando a gente faz um sacrifício diretamente a Krishna, a Deus, então todos os semideuses também ficam satisfeitos. Então, o propósito do sacrifício, né, do Jagya, é esse. É satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, sendo que ele é o beneficiário último, né, de todos os sacrifícios e de todas as austeridades. Então, esse é o benefício, né, do Jagya, e o Jagya significa fazer coisas difíceis, né, que são desagradáveis muitas vezes para a gente, mas visando a um benefício espiritual. Então, esse é o Eu tenho objetivo. uma pergunta com relação a isso. Mas, assim, como é essa ritualística no cotidiano? Porque eu imagino que esses sacrifícios eles podem ser realizados nas nossas atividades cotidianas, né? Não sei se eu estou certa. Não precisa, talvez, ser algo assim muito grandioso. Pode ser nas pequenas coisas, não é? Sim. E se for nessas pequenas coisas, por exemplo, eu pergunto isso, por exemplo, por causa dessa cachorrinha que acabou chegando para mim, era uma cachorrinha que veio trazida aí, estava muito mal, e eu não queria cachorro, enfim, vamos ficar com o cachorro. E tem algumas coisas de criar cachorro que para mim é um sacrifício. Então, eu sempre assim acabo oferecendo essa em sacrifício. Aí eu não sei
se existe uma ritualística, se existe, ou é apenas um pensamento, tipo, fazer alguma coisa desagradável e oferecer aquilo em sacrifício. Eu queria saber, assim, como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Então, na verdade, não precisa ser desagradável. Pode ser totalmente agradável, né? Tudo para a gente. Então, a gente adapta. Por exemplo, todos nós precisamos comer, né? A gente precisa comer. Então, na hora de oferecer, aliás, na hora de preparar esse alimento, a gente prepara sem experimentar, né? Coisas que não tenham sido geradas de violência, por exemplo. Nada de carne, peixe, ovos. Mas quando você prepara cereais, né, grãos, vegetais, sem experimentar, e na sua consciência você está pensando, não, eu vou preparar isso daqui é para Deus. Porque todo o propósito é a gente desenvolver uma relação pessoal com Deus. No momento que você está cozinhando, né, para alguém que você gosta, você cozinha com todo o amor. Então, para Deus é a mesma coisa. Você cozinha, você não deseja aquele alimento, você não experimenta esse alimento, você faz como uma oferenda mesmo. E quando estiver pronto, você faz a sua oração, né, da sua maneira. Ó, meu Senhor, por favor, aceite esse alimento. Que esse alimento possa te satisfazer, sendo que você é o proprietário de tudo, é totalmente satisfeito, mas que ele possa te satisfazer, não exatamente o alimento, mas essa oferenda. Aceite essa oferenda como uma forma de humildade, de sacrifício de minha parte. Então, quando você faz esse tipo de atividade e depois experimenta esse alimento, então isso é um sacrifício. O experimentar o alimento também é um sacrifício, porque você está dedicando o seu tempo. Então, tudo que a gente dedica a nossa atenção plena, né, que virou meio que, não vou dizer moda hoje, né, mas esse mindfulness é justamente isso, é tu ter uma atenção plena naquilo que tu está fazendo e sabendo para quem você está oferecendo isso. Então, isso tudo é sacrifício. Ouvir é um sacrifício. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui nesse momento é um sacrifício. Porque tá sem áudio. Ah, tá. Então, tudo... Ela falou assim que é porque o nome sacrifício fica com a impressão de que tem que ser alguma coisa dolorida. Dolorido, né? E não é. Então, isso que a gente está fazendo nesse momento aqui é um sacrifício, porque a gente poderia estar dormindo até mais tarde, poderia estar falando sobre outras coisas, poderia estar no Instagram, no WhatsApp, falando mal da vida dos outros, né? Então, tem opções. Então, quando você opta por uma coisa, talvez essa coisa possa te dar benefício ou pode te trazer algum malefício. Então, tudo depende da gente virar a chave. E o sacrifício, ele está em tudo. Ele está no falar, quando um fala, o outro está ouvindo, e é um processo de serviço devocional. Shravana, né, ouvir, porque quando a gente ouve bem, a gente fala bem. Então, Kirtana é o segundo processo, é o falar. Então, como que a gente vai usar a nossa fala? Porque o falar é algo muito importante também. A gente pode falar. Talvez... Nós estamos na mesma sala. Tem que abrir seu som. Está aberto. Vai. Talvez para as pessoas que estão começando agora, né, que estão aprendendo sobre essa filosofia, talvez usar a palavra sacrifício seja um pouco difícil, porque ela já se imagina sofrendo, fazendo uma coisa muito difícil. Talvez falar sobre fazer alguma coisa com devoção ou a serviço de Deus fique mais fácil, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui pode ser considerado um sacrifício, mas para a gente é uma, né, é uma coisa a serviço de Deus, que para a gente no momento é muito prazeroso, né? Até você cozinhar com amor, né? Porque a pessoa até sabe fazer isso, ela sabe cozinhar, né, com amor,
para alguém, aí ela já sabe que ela pode cozinhar para Deus, né? A serviço de Deus, só que ela não tem essa consciência. Aí você falar isso para ela, talvez dizer isso dessa forma, ela pode começar a criar essa consciência, ela sabe que está fazendo esse sacrifício, mas não com esse nome, porque eu acho um pouco assustador, né? A gente já tem, talvez tenha um pouco de consciência, saber que sacrifício não seja dolorido, mas para mim, acho que o nome sacrifício já dá um pouco de medo. Assim, ai, meu Deus, será que vou ter que fazer isso sempre, né? Vou ter que vai todo dia ter que fazer uma coisa dolorida, e a gente sabe que dá para passar um dia todo fazendo sacrifício sem que doa, né? Sim. A própria palavra, né, sacrifício, né, ela é denominada como um ofício sagrado. Então, né, se a gente tem essa compreensão, né, que é um trabalho, né, ou um ofício sagrado, a gente já vai fazer diferente, né? Mas essa palavra jag, ela se estende para muita coisa. Aqui ela está sendo descrita realmente como sacrifício, né? Então, sacrifício no sentido de oferecer algo, né? Dar algo para alguém, dar algo para Deus, né? Então, Mas essa então é isso. explicação, Chico, Hã? deixa eu tirar. Mas essa explicação de ofício sagrado é maravilhosa. Ainda bem que você falou para a gente já poder colocar esse corte. Porque eu, como canceriana, toda amorosa, eu ouvi isso, para mim já fica muito confortável, né? Ofício sagrado eu já acho maravilhoso. Né? Já fica bem mais amoroso, bem mais confortável. Eu amei. Não, então toda vez que a gente tocar no sacrifício, a gente lembra desse ofício sagrado, esse dever, né? E aí tu tem um baita de um cozinheiro, né? Por isso que tu falou, não. Pode falar, Otávio. Um dos Jagyas é o Kirtan, né? Isso Isso. eu vejo que Kirtan se chama também essas, não sei como é que fala, esses encontros de cantos, né? Para cantar o nome do Senhor. Mas não é a mesma coisa. Também é que existe 9 processos, né? 9 processos, que até foi usado, né, nos chalés lá do Canto do Papagaio. Então, o Shravana, que é ouvir, é o primeiro processo do serviço devocional, é esse, Shravana. Primeiro você ouve. Kirtana, depois você fala. E o Kirtana, ele não é só falar, né? Então, ele se divide em várias categorias, falar, cantar, né? Tem a Japamala, que também é uma forma de Kirtana, que toda vez que emite som, também é considerado como Kirtana. Então, né, a fala deve ser muito perfeita, digamos assim. Não perfeita na maneira de falar exatamente correto e tal, nada disso. Mas a vibração em si tem que ser perfeita, tem que ser proveitosa, tem que ser bondosa, tem que ser que leve algo de bom para alguém. Ou seja, tudo, né, que tu vibrar, de certa forma, tem que trazer um benefício para alguém. A gente vê hoje em dia, por exemplo, né, músicas de baixa vibração, sofrência total. Então, tudo isso, né, baixa a tua consciência, te torna dependente de tais situações, né, que tu tá ouvindo. E quando tu ouve, é certo que tu vai reproduzir aquilo, né? Então, hoje a gente vê uma inversão de papéis, né? Eu espero que corte isso depois, né? Mas a gente vê uma inversão de papéis, a gente vê, né, homens se tornando, não vou dizer assim feminino no ponto de sair com outro homem, né? Mas numa relação a gente vê essa inversão de papéis. O homem o tempo todo perguntando para a mulher aonde você vai, o que você vai fazer, sabe? E a mulher assumindo o papel masculino. E aí o que acontece? O homem fica muito dependente e a mulher se torna mais independente,
Só que, em compensação, depois, a mulher sente a falta, né, de um homem, e o homem fica totalmente perdido, né, totalmente dependente, por conta de tudo isso que a gente ouve, que a gente vê. Então, isso se torna um padrão na nossa vida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala, que são os primeiros degraus, assim, da vida espiritual. Ouvir e falar. Por isso que antigamente, né, como a gente comentou da história de Jaya e Vijaya, os porteiros dos planetas espirituais que foram amaldiçoados ao nascer nesse mundo, e vieram, né, 3 vezes como demônios para que Krishna pudesse libertá-los. Então a gente vê, a palavra fez aquilo. Os sábios lançaram uma palavra, então a palavra ela é muito poderosa. Então se você é capaz de dominar a sua palavra e fazer qualquer coisa para que aquilo realmente que você falou se concretize, você vai ter um poder incrível, que é um poder que a gente perdeu com o passar do tempo. Porque a gente, né, perdeu, de certa forma, a palavra. A gente fala uma coisa e faz outra, né? A gente diz para uma pessoa, eu vou fazer isso, e aí acaba esquecendo, então a gente perdeu, né, o nosso poder da palavra. Mas é possível recuperar, então são 9 processos. A partir do Kirtana, que é o falar, aí vem o Smarana, lembrar, Padaseva, prestar serviço, até chegar ao ponto de Prema Bhakti, ou seja, isso se torna natural na tua vida e tudo que você faz é para Deus. Então, quando você faz algo para Deus, Ele te recompensa. Ele te dá o amor mais elevado, que é chamado pelos Vedas de Prema Bhakti. Amor em devoção pura, né? Você não deseja mais nada, que é o ponto que a gente vai entrar agora a partir do verso 17, que é o Nishkama Karma Yoga. Então, Nishkama Karma Yoga é ação em consciência de Krishna, é ação sem desejos pessoais. Então, aí a gente entra nessa sessão temática agora. Então, texto, verso 17. Yastvatmaratireva syad. Yastat maratiera eva syad. Atma triptascha manavaha. Atma triptascha manavaha. Atmani evacha santushtas. Atmani eva cha santuschas. Tasya karyam navidyate. Tasya karyana vidate. Mas para quem sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas no eu, plenamente saciado, para ele não há dever. Então, aí a gente entra naquele verso que foi citado anteriormente, que quem se rendeu aos pés de lótus de Deus, né? A gente chama de Krishna, né? Mas de Deus, ele é um só. Essa pessoa já não tem mais deveres nesse mundo. Deveres no sentido que, né, que tudo que ela faz é para Deus, então, para ela, tá aqui nesse mundo ou não tá é a mesma coisa, né? Porque ela tá já no mundo espiritual 100% conectada. Agora, se a gente for a fundo, realmente, nesse contexto que Krishna está passando para Arjuna aqui, a gente desanima. A gente desanima, de verdade. Porque imagina você dedicar 100% a sua vida ao que realmente importa, né? Que é a autorrealização. A gente está nesse mundo como uma passagem. A gente está de passagem aqui, nesse planeta. Então, qualquer distração que a gente tenha aqui, a gente acumula karma, a gente acumula reações. Então, sem a filosofia, sem conhecimento, a gente está perdido aqui. Então, aqui Krishna fala, né, dedique 100% toda a sua vida a buscar a autorrealização.
Então, essa toda a nossa vida, 100 anos na eternidade, não é nada, né? Então, a gente está dedicando quanto tempo, né, à nossa vida espiritual? Há quanto tempo atrás a gente começou com isso? E quanto a gente tem à frente para realizar isso, né? Então, nesse sentido, que se torna, de certa forma, desanimador, porque imagina renunciar a tudo, apenas sentar numa posição, né, de yoga e passar nossa vida toda assim. Seria algo maravilhoso, né? Atingir esse estágio dessa maneira. Mas a gente sabe que nas condições que a gente vive é impossível. Tanto que Arjuna vai recusar esse processo, né? Ele quer algo prático, ele quer algo fácil para ele, né? Então aqui Krishna começa falando que tem pessoas que sacrificam realmente sua vida. Elas não fazem mais nada a não ser isso, porque elas entenderam que isso é a meta última da vida. É sair daqui e voltar para o mundo espiritual na nossa verdadeira natureza e não se iludir com esse mundo de que nós somos homens, somos mulheres, somos isso, somos aquilo, brasileiro, branco, isso, sabe? Então, o que Krishna está falando é que existem essas pessoas, e é nessas pessoas que a gente deve se inspirar. Então, vamos para o verso 18. Né? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Então, o verso 18. Naivatasya kritenartho Naivatasya kriternato na kriteneha kaschana na kritene kaschana nachasya sarvabhuteshu nachasya sarvabhutechu kaschidharta vipashrayah. kasti arta vipashnaha. O homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos. Tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Então, vê como é interessante. Primeiro, Krishna coloca Arjuna no caminho de Karma Kanda. Arjuna, se você lutar, você vai ganhar o reino. Se você fizer isso, você vai obter prestígio, uma troca, né? Faça seu dever que você vai obter um lucro por isso. Porque isso leva a pessoa até a plataforma de vida espiritual, né? De adoração realmente a Deus. Agora, por outro lado, ele está mostrando a pessoa que já alcançou esse resultado, né? O Stita Dhir Muni, aquele sábio de mente estável, pessoa ponderada, uma pessoa sóbria. Então ele fala que essa pessoa que atingiu essa mentalidade, ela não tem mais propósito a satisfazer nesse mundo, porque ela já compreendeu que esse mundo é temporário, os prazeres materiais sempre me levam a problemas, frustração, estou frustrado, o que eu vou fazer? Então essa pessoa, esse Stita Dhir Muni, ele já compreendeu essa posição dele. E ele sabe que que nada mais nesse mundo influencia a vida dele. Então ele não tem necessidade de depender de mais ninguém. A única dependência dele é de Deus. Então se Deus quiser que eu jejue, comer vai ser uma ofensa. Se Deus quiser que eu coma, jejuar vai ser uma ofensa. Então tudo que ele faz, né, toda a vida dele é moldada para satisfação a Deus. E quando ele satisfaz Deus, nada falta para ele. Tanto que qualquer escritura a gente vai ler isso. Na própria Bíblia, a Bíblia tem, né? Que Jesus fala que buscai primeiro o reino de Deus. O resto todo vos será acrescentado.
Então, o propósito último realmente é a compreensão espiritual. E aqui Krishna está dando esse vislumbre para que Arjuna sinta, né, se sinta animado a buscar por essa consciência. Porque somente quando a gente conseguir essa consciência transcendental, a nossa verdadeira consciência, é que a gente realmente vai ser feliz nesse mundo, independente do que estiver acontecendo, independente do que for acontecer. Então a gente vai estar feliz e vai estar bem, vai estar se sentindo seguro, né? Então, esse verso que a gente vai ler agora, o verso 19, é o verso que dá conexão com o capítulo 2. Como foi falado, né, nem todo capítulo se conecta naturalmente. Então, o capítulo 2, verso 47, se conecta com esse verso 19 do capítulo 3. Então, essa é a conexão, né, que não é uma conexão natural. Então, dá para a gente ler mais esse daqui. Tasmada sakta satatam Tasmagda sakta satatam karyam karma samachara karyam karma samachara asakto hi acharam karma asakto hi acharan karma paramapnoti purushaha paramapnoti purushaha. Portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, tem-se de agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Ou seja, né, a gente não precisa quebrar a nossa cabeça tentando compreender completamente todos os Vedas para executar algum tipo de trabalho. Então, mesmo que o trabalho seja desagradável para a gente, mas se ele nos foi confiado que a gente vai fazer ele, né? Então, a gente deve agir por uma questão de dever. Não importa se é bom, não importa se é ruim, não importa se vai me dar lucro, não importa se não vai me dar lucro, se vai me deixar feliz ou não, é uma questão de dever, eu devo fazer isso. Ou seja, se tem um dizer, né, se foi pedido para você fazer hoje, faça nesse momento. Né? Não espere até o final do dia, faça nesse momento. E se foi te pedido para executar ele, né, a gente tem que executar ele da melhor forma possível. Então é isso que Krishna está guiando o Arjuna, do Karma Kanda ao Nishkama Karma. Mesmo que você não saiba o resultado que você vai obter, apenas faça por uma questão de dever. É o famoso aqui e agora, né? O aqui e agora. É viver em compartimentos. Fechar o compartimento do passado e fechar o compartimento do futuro que nem existe ainda. E se concentrar exatamente no momento que a gente está tendo. Porque esse momento é o momento mágico onde tudo acontece. E quando a gente dedica a nossa atenção a esse trabalho, que é o que a gente tem de mais real nesse momento, então aí sim as coisas começam a acontecer da maneira que são para acontecer, né? A gente vai desfrutar ou vai, né, sofrer alguma coisa que a gente vai aprender com esse sofrimento também. Porque nada dura para sempre, né? As coisas acontecem mesmo que a gente não saiba e não aceite o porquê que elas estão acontecendo, mas quando a gente abraça a nossa dor, né, abraça o nosso problema e busca aprender com ele, com certeza a gente vai progredir muito, não só na vida material, mas na vida espiritual também. Então isso é o que Krishna está levando para Arjuna, que a missão de Arjuna aqui a gente nem faz ideia o que ele estava passando, né? Ver os filhos dele no campo de batalha,
O mais velho tinha 16 anos, imagina. Então, tu vê o teu filho ali num campo de batalha, saber que ele pode morrer, ver os teus primos do outro lado, o teu mestre espiritual que não se ataca nem com palavras, imagina com armas, né? Então, era uma situação, assim, bem delicada que Arjuna enfrentava. Então, ele está trazendo isso para a gente também. Nossos problemas nem são tão grandes assim, mas Krishna está trazendo isso para que a gente tenha uma visão de que todo mundo enfrenta problemas nesse mundo e o nosso problema, muitas vezes, é muito menor do que o do outro, né? Então, o progresso espiritual se torna fácil para todo mundo. Só basta a gente oferecer esse resultado. Então, quando a gente oferece o resultado, a gente se livra de qualquer problema. Ou seja, não, isso é para Deus, ele faz o que ele quiser com isso, e eu fiz a minha parte. Agora o resto é com ele, né? Então é isso. Deu o nosso horário. Pode falar, Otávio. É muito falado assim que a gente tem que agir, né, de acordo com o nosso coração, né? Mas aqui eu vejo também que é dito que a gente tem que agir conforme as orientações apropriadas, né? Então, aí a minha dúvida é a seguinte: a gente tem que agir conforme o que dita o nosso coração, a gente tem que agir conforme as orientações, por exemplo, que a gente tem aqui no Bhagavad Gita, ou essas duas coisas são a mesma coisa? Então, tem Krishna mais adiante, ele fala para Arjuna, né, como a gente já comentou algumas vezes aqui, que não adianta você fazer bem feito, né, perfeitamente executar o trabalho de outra pessoa e deixar de executar o teu trabalho. Ele fala para Arjuna que você tem que executar o seu trabalho, mesmo com defeitos, do que perfeitamente executar o trabalho de outro. Então, muitas vezes, né, vamos dizer, líderes espirituais de diversas linhas vão sugerir para você fazer certas coisas, mas muitas vezes essas coisas não são da tua natureza. Então, aí você tem que seguir o seu coração, o que é melhor para você. Porque não adianta a gente executar uma atividade para Deus, sendo que essa atividade nos foi dada, né, por alguém, e, e isso está causando, sei lá, uma úlcera estomacal na gente. Então, isso também é um sacrifício no modo da ignorância. Isso é você aceitar um trabalho que está no modo da ignorância, vai te fazer mal. Então, nesse sentido, você deve usar o seu coração, porque muitas vezes, quando você vai executar um certo tipo de trabalho, seja qual for, você sempre escuta aquela vozinha íntima: pô, não faz desse jeito, faz daquele outro. Então, aí a gente vai usar a nossa capacidade para também se sentir feliz, né, fazendo esse trabalho. E o que é recomendado, por exemplo, nos Vedas, todos eles são trabalhos que a gente pode executar alegremente, que é o que Krishna realmente quer, porque Deus não quer ninguém frustrado. Não adianta você fazer algum tipo de trabalho e se sentir frustrado, né? Porque Deus sabia das nossas limitações, sabia dos nossos problemas, sabe do nosso tipo de pensamento, das nossas fraquezas, ele sabe tudo. Mas mesmo assim, ele fez a coisa mais importante, imagina. Aquela pessoa que tem tudo, não precisa de nada, é altamente satisfeito, se sente bem consigo mesmo, mas ele criou a Fernanda, criou o Otávio, criou a Marina, criou o Bhagavan. Mesmo sabendo dos nossos defeitos, ele criou tudo isso para a gente estar aqui e executar o nosso serviço. Mas executar esse serviço, né, com amor, com gosto, porque
né? Deus não quer ninguém frustrado, não tem como a gente ir para o mundo espiritual frustrado, com problemas mentais, com ansiedade. Não. Eu acho que ninguém quer alguém assim por perto, né? Uma ou duas vezes até vai, né? Se alguém, né? Se tu cruza com um amigo teu de anos, vê assim, pô, e aí, beleza, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pô, nossa, mas eu passei por isso, por isso, por isso. Das primeiras vezes até tu escuta, mas quando se torna uma rotina, quando tu olha a pessoa na rua, tu até atravessa para não cruzar com ela, né? E Deus é a mesma coisa. Se a gente fica vibrando sempre no problema, sempre, né, na dor, na lamentação, na ignorância, chega um momento que ele vai te dar só aquilo, porque é o que ele está vendo, né? Poxa, isso daqui deve fazer bem para ele, porque ele está vibrando nisso, né? Porque ele não entende a palavra, ele entende o sentimento, e o sentimento é vibração, né? É energia. Então, quando a gente vibra só no problema, só na baixa frequência, ele fica pensando, nossa, isso daqui vai fazer bem para ele, é o que ele está buscando, então eu vou dar isso. Então ele te dá só aquilo, né? E Arjuna, ele pede para Krishna sobre diferentes processos de serviço, né, que entra nesse tema que tu falou. E Krishna, ele é muito flexível. Ele fala para Arjuna, ele pensa, não, se você não consegue fazer isso, então faça isso. Agora, se você não consegue fazer isso também, então faça isso. Agora, se você não consegue fazer isso, apenas pense em mim. Imagina. Ele dá vários processos para Arjuna, Arjuna fala, não, isso é difícil, isso é complicado para mim. Então, Krishna fala, se você não consegue fazer isso, apenas pense em mim. Ou seja, isso é amor. Então, quando você faz essas atividades baseadas no amor, automaticamente a tua vida se torna bem-sucedida, porque amor é isso, né? Amor é confiança. É você confiar 100% que aquela pessoa vai fazer o melhor para ti. Então, isso é a melhor maneira, e é o que Deus quer. Ele não pede nada complicado. A única coisa, pensa em mim. Se você pensar em mim, significa que você já se entregou para mim. Então, eu vou te guiar da melhor maneira possível. Então, tudo é um processo. E aí se resume mais ou menos nisso. Fazer o que é agradável para ti. Isso é o que tu tem que fazer. Aí o resto, tudo se encaixa. Então é isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não, teria como falar contigo um pouco, Marina. E com o Comigo? Otávio também. É, com os dois. Claro, a gente vai ouvir. Então tá. Boa segunda a todos. Boa Tudo de bom. segunda. Até quarta. Até Tchau, quarta que Quarta vem. também